O profissional autônomo de consultoria, ele tem muito mais liberdade para poder desenvolver os seus projetos junto aos seus clientes do que se ele fosse um funcionário interno, como um consultor interno, que existe isso também, essa função em algumas empresas, o consultor interno. Mas o externo, ele tem uma capacidade um pouco maior para poder falar para os clientes aquilo que os clientes precisam ouvir e não aquilo que eles querem ouvir. Então, nem sempre essa dinâmica de falar para o cliente o que ele precisa ouvir é agradável, mas a gente sabe que isso faz parte dos percalços de consultoria. E esse profissional, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa na tomada de decisões. Ele não toma decisão no lugar, ele auxilia os clientes a tomarem decisões. Isso precisa ficar bem claro. Há empresas que contratam o consultor, faz dele um funcionário, o cara não pode desenvolver seu trabalho nenhum, como se ele fosse um funcionário, ele já não é mais um consultor. E, por fim, não tendo, entretanto, o controle direto da situação que pertence à empresa contratante dos seus serviços. O consultor, o trabalho de consultoria, geralmente tem um começo e tem um fim específico. A consultoria é propriamente dita mesmo. Ele não tem controle direto sobre a situação, sobre os processos, sobre os sistemas, mas a quem pertence esse controle é o cliente. Mas ele age de uma forma meio que transversal, vamos dizer assim, no organograma da empresa. Falamos que a consultoria, ou a função de consultor, o consultor não é uma profissão regulamentada. Eu costumo brincar, e eu ouvi de um amigo meu, ele falou que consultor é um estado de espírito. Ele disse isso em tom de brincadeira porque não existe realmente uma consolidação da função do consultor. Existe a Classificação Brasileira de Ocupações, que reconhece consultoria como uma ocupação. A Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, ela é um documento normalizador de todas as funções e ocupações no Brasil. É quase que um apêndice da CLT, tá? Então eles reconhecem como uma ocupação, não como uma profissão regulamentada. Okay? Mas isso para nós já é importante também, de alguma maneira precisa ter alguma recomendação a respeito das nossas funções. E nós falamos que o consultor precisa atuar de forma independente, e atuar de forma independente requer uma reflexão nesses fatores que estão aqui no slide. Em capacidade de negociação, em aprendizado permanente, conexão com boas práticas atuais, né? Não dá para ficar só no passado, precisa acompanhar a mudança. Há consultores que não acompanham a mudança digital, isso é muito importante acompanhar. Ninguém precisa ser um expert nisso, mas precisa navegar nesse mundo digital, precisa saber comunicar suas competências, compartilhamento e precisa de motivação interna. Aí é que está. Onde é que está essa motivação? Como é que a gente explora? E aí eu trago essa foto disponível do professor Mário Sérgio Cortella, professor, educador, filósofo. Ele para nós falou certa vez num encontro que a gente promoveu, que as pessoas, quando me encontram nas palestras, querem me entregar o seu currículo vitae. E eu digo para elas, não me apresente seu currículo vitae, o currículo da vida, me apresente seu currículo mortis. O que você vai deixar, qual é o seu legado enquanto profissional? Então, essa frase do Cortella, que é bastante divertida, né, ela fala muito para a gente refletir. Qual é o currículo mortis? Qual é o meu currículo mortis? Você já parou para pensar na sua trajetória, na sua jornada enquanto pessoa, profissional, cidadão? Como são essas intersecções na sua vida? Qual que é a sua obra como consultor? Qual que é o legado que você vai deixar para os seus clientes? Como é que eles vão lembrar de você depois que você sair dos seus clientes, depois que você terminar a gestão, a execução dos projetos? Né? Então, é uma reflexão que cabe e que essa pessoa aqui, o Simon Sinek, que é um escritor de negócios, ele proporciona para nós uma reflexão bastante interessante numa ferramenta que ele chama de Círculo Dourado. Existe um vídeo, aliás, existem vários vídeos dele no YouTube, mas um em especial que fala do Círculo Dourado. Assista esse vídeo, é muito interessante, onde ele apresenta aqui a dinâmica do vídeo, que é esta. Geralmente, quando você vai se apresentar para um cliente, ou numa reunião de network, ou se alguém pergunta para você, o que você faz? Geralmente, se forem perguntar para o Carlos, o que você faz, Carlos? Aí eu começo falando do quê? Eu faço consultoria através de gerenciamento de projetos, eu falo como. E o meu propósito? Nunca parei para pensar nisso. Essa foi a grande sacada do Simon Sinek. Quando você for apresentar-se para o seu cliente, comece pelo círculo de dentro, pelo porquê. Por que você realiza o que você realiza? Por que você faz a consultoria para os seus clientes? Qual é o propósito? O que você proporciona para eles em termos de valor agregado? Para depois você falar como você faz, para depois falar o quê. Quando você chegar no o quê, se você já encantou o seu cliente no porquê, ele já vai estar de caneta pronta para assinar o contrato com você. Obrigado por ter ficado com a gente. Até mais.